Olá! Hoje eu vou falar para você sobre aprender a aprender. Meu raciocínio era de que quanto maior fosse a minha capacidade de aprender coisas novas, mais resultados eu teria, principalmente no campo profissional. Eu vivia na correria e eu procurava maximizar a minha produtividade, fazer mais coisas em menos tempo. Eu queria aprender coisas novas mais rápido e assim fui aprendendo sobre técnicas de aprendizado acelerado. Com o tempo eu fui percebendo que mesmo com o máximo de eficiência, temos um limite sobre o quanto somos capazes de realizar. E aí eu passei a perceber que outras coisas estão em jogo além de aprender rápido. Vou te falar agora quais são as minhas reflexões sobre toda essa jornada, em 3 partes. Primeiro, por que aprender? Antes de começar a aprender, é fundamental que você tenha autoconhecimento sobre a seguinte pergunta: por que você quer aprender alguma coisa? Muitas vezes, aprendemos algo por necessidade. Temos inúmeras necessidades de aprendizado ao longo de vida. E aí, o problema é que muitas pessoas associam aprendizado com sofrimento e assim abordam qualquer assunto novo com muita resistência. E a partir daí, qualquer experiência se torna uma tortura. A sua crença a respeito de por que aprender é determinante na sua trajetória para os próximos anos. Você irá lutar contra cada novo aprendizado ou irá abraçá-lo com entusiasmo? Podemos ter necessidade de aprender várias coisas. Uma especialização profissional, conhecer um novo produto ou como usar uma ferramenta nova no trabalho. Em vez de pensar, tenho que aprender isso, como se fosse uma obrigação e nos forçando a aprender, sugiro pensar, isto aqui será ótimo para mim. Até porque será mesmo. O ideal é que você sinta cada vez menos forçado a aprender e que sinta cada vez mais prazer. Quando aprendemos a sentir prazer a cada novo aprendizado, a nossa jornada se torna como uma caminhada por uma estrada florida. Cada novo conhecimento desperta curiosidade por um outro novo conhecimento, que leva ao outro e a outro. E como é que se aprende a sentir prazer a cada nova descoberta? É estando presente, percebendo e sentindo-se bem por ter percebido. Minha dica: a cada vez que ver, sentir, ouvir algo novo, que desperte o seu interesse, a sua curiosidade, diga uau! Você irá condicionar o seu cérebro a buscar essa sensação gostosa mais e mais. Com o tempo, você vai perceber que aprendemos para evoluir sempre, até o final das nossas vidas. É sentir que aprender é o nosso estado natural de ser, algo que exercitamos desde que nascemos. Aprendemos a falar, a andar, a socializar. Aprender não é algo que a escola nos impôs e que termina com um diploma. Enquanto estivermos aprendendo, nos sentimos vivos. Aprender é evoluir. Isso não é algo apenas para si próprio, mas também pelo nosso papel na comunidade, porque a evolução é coletiva. Segundo, como aprender? Muito bem, vamos agora à parte prática. Como aprender? Um conceito muito importante é o do meta-aprendizado, que significa analisar o seu processo de aprendizagem e frequentemente se perguntar se existe alguma maneira melhor de aprender. Eu vou te falar de alguns conceitos que podem te ajudar. Princípio de Pareto. Para quem não conhece, essa é uma teoria que diz que geralmente 20% dos fatores geram 80% dos resultados. Percebe-se esse princípio em várias situações. Por exemplo, muitas vezes, cerca de 25% dos clientes de uma empresa geram 80% do faturamento total. Você pode aplicar para estudar línguas, por exemplo. No passado, eu usei para aprender sueco. Bom, isso faz muito tempo e eu já esqueci quase tudo. Mas naquela época eu criei uma planilha com 20% das palavras que são utilizadas em mais de 80% das conversas. E eu foquei nesses 20%, o que fez com que eu tivesse uma curva de aprendizado bem acelerada. Então use e abuse do princípio de Pareto e aplique em tudo que for possível. Outra técnica é a repetição espaçada. Você já ouviu falar sobre curva do esquecimento? Essa é uma curva que mostra que à medida que os dias passam,
tendemos a esquecer o que aprendemos. Porém, se nós relembrarmos o que aprendemos periodicamente, nós evitamos essa queda até chegar a um ponto em que não esqueceremos mais. E a técnica mais eficaz para o aprendizado é a repetição espaçada. É colocar tudo em formato de perguntas e respostas, ficar olhando para a pergunta e tentando lembrar da resposta com espaçamentos de tempo calculados. Ela é ótima para quem vai prestar vestibular ou concursos, aprender novas línguas ou qualquer situação que requeira uma capacidade de memorização elevada. Estude as perguntas e respostas 2 vezes no primeiro dia, 1 vez no segundo, depois revise após 4 dias, depois em 2 semanas, depois em 1 mês. Não precisa ser exato, o importante é o conceito de revisar em intervalos de tempo cada vez maiores, ok? Outro ponto importante são as ferramentas de coleta de dados. Hoje em dia existem muitas ferramentas que funcionam de maneira excelente para coletar e armazenar dados que interessam a você. Um dos mais famosos foi o Evernote, que eu usei por muito tempo, mas hoje em dia eu uso o Notion, que tem sido muito elogiado pelos especialistas em produtividade. Imagine uma memória gigantesca onde você pode guardar tudo o que aprender de uma maneira organizada e fácil de acessar. Uma das vantagens do Notion é uma coisa muito simples. Usando Toggle, você consegue escrever uma pergunta e esconder a resposta, tornando-se assim ideal para a técnica da repetição espaçada que eu acabei de descrever. Uma outra facilidade é de instalar uma extensão no navegador e capturar páginas de websites que te interessam e deixar tudo automaticamente armazenado no Notion. Por fim, você pode organizar o Notion em pastas e escrever e guardar todo o seu conhecimento ali. É uma memória infinita. Procure por tutoriais na internet, pois acho que fica mais fácil de entender. Outra dica: aprenda em ciclos. Combine períodos de estudo concentrado e descanso. Podemos, por exemplo, pensar em um microciclo, que podem ser as suas atividades ao longo do dia e da semana. Um exemplo é a técnica Pomodoro, onde você coloca um alarme, estuda concentrado por 21 minutos e descansa por 5 minutos. Desse modo, você consegue realizar vários ciclos de concentração e descanso ao longo do dia e com alta produtividade. Evite trabalhar por tempos prolongados sem pausa, pois o seu rendimento mental vai caindo. E podemos pensar em termos de macrociclos, em que você se dedica a estudar profundamente por alguns meses e depois dá uma parada para descanso. Com isso, você pode estabelecer objetivos com níveis crescentes de conhecimento a cada macrociclo. E agora eu vou te falar de algumas técnicas que foram menos úteis para mim. Eu vi um estudo que concluiu que sublinhar textos e fazer resumos, que são práticas muito comuns quando estudamos uma matéria, são muito ineficazes. E eu concordo com isso. Outra técnica é a leitura dinâmica. Eu fiz um curso de leitura dinâmica e pratiquei bastante. E creio que eu leio rápido, mas não acho que isso seja algo que faça muita diferença. O que faz diferença para mim é o seguinte: quando o objetivo é adquirir conhecimento, eu não saio lendo tudo em profundidade. Eu dou uma escaneada geral. Por exemplo, eu leio o índice dos livros procurando entender sobre o que cada capítulo fala. Depois eu leio o primeiro parágrafo de cada capítulo e só aí escolho os pedaços de informação que me interessam ler em mais profundidade. E o que mais? Existem técnicas de memorização que são muito interessantes, mas até hoje eu não encontrei muitas aplicações práticas para mim. Por exemplo, palácio mental é uma técnica onde você imagina um lugar que você consiga visualizar perfeitamente e em detalhes, e vai guardando informações em cada local desse palácio. Essas e outras técnicas de memorização são utilizadas por pessoas que disputam campeonatos mundiais de memória. Sim, isso existe. Essas pessoas desenvolvem uma capacidade de memória absurda. Se você tem uma necessidade específica de memorizar coisas, pode ser muito interessante. Para mim, não tem muita aplicação prática, até por conta das ferramentas de tecnologia que eu mencionei. Mas um livro muito interessante para quem quer aprender mais é A Arte e a Ciência de Memorizar, de Joshua Foer. Eu vou colocar um link na descrição. Muito bem, vamos então ao terceiro ponto, que é o que aprender. É muito importante selecionar o que você deseja aprender antes de começar a aprender.
Afinal, você dedicará tempo e esforço. Escolher de maneira inconsciente pode levar a frustrações. Tem uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Ou seja, não adianta aplicar essas técnicas de aprendizado em coisas que você não precisaria estar aprendendo ou cujo tempo você poderia estar dedicando para outra coisa mais útil para você e para o seu futuro. Geralmente, as pessoas aprendem sobre técnicas de aprendizado para ampliar suas habilidades para a faculdade ou para o trabalho, ou então para hobbies. E tudo isso é super válido e acho que tem que aplicar mesmo. O que as pessoas não percebem muitas vezes é que essas técnicas podem ser aplicadas em outras áreas da vida e de uma maneira que realmente fará a diferença na sua felicidade e qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? É sobre utilizar essas técnicas para acelerar o seu aprendizado com temas que respondam à seguinte pergunta: como posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia? Isso requer conhecer a si mesmo, requer reflexão e introspecção. Eu costumo agrupar o aprendizado sobre si mesmo nos seguintes temas: despertar da consciência é sobre perguntar-se quem você é e quem você não é. Pode implicar o interesse pela meditação, filosofia, pode avançar para o campo da espiritualidade, religião, psicologia e neurociência. Vitalidade. Como aprender a ter um corpo e mente saudáveis, com alta performance e longevidade? Isso quer dizer aprender sobre atividade física, alimentação, sono. E o último tema é a conexão. Como aprender a sentir conexão com as pessoas, a natureza e o universo. É uma das chaves para a felicidade, conforme já dito em vários estudos científicos. Muito bem, para encerrar quero dizer aqui que o aprendizado não deve ser confundido com leitura. Aprendizado é vivência. Tudo se inicia com o conhecimento, que quando banhada de suor vira experiência, e quando vivida com lágrimas de tristeza e de alegria, viram sabedoria. O meu recado de hoje foi esse. Eu fundei a Academia UAU justamente para que ela funcione como um lugar de compartilhamento de aprendizados que ajudem as pessoas a viverem cada vez melhor e no máximo do seu potencial. Por isso, aqui nesse canal os assuntos são muito variados e eu te convido a assistir mesmo os vídeos que não sejam do seu interesse imediato, pois desafiar-se e abrir-se para novos conteúdos é uma ótima maneira de seguir evoluindo como ser humano. Se você gostou e deseja se aprofundar no seu desenvolvimento, visite o site da Academia UAU. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontrará uma comunidade de pessoas do bem, onde todos se ajudam e compartilham conhecimentos em prol de uma vida espetacular. Assista a Masterclass Estabilizando a Mente, que pode te ajudar a lidar melhor com o estresse e acalmar a mente. Se você deseja dormir melhor, confira a Masterclass do Sono UAU, uma parceria com o psicólogo César Fialho, que vai te dar dicas sensacionais para você dormir bem. Os links estão todos na descrição e ambas são gratuitas. Muito obrigado e até a próxima!